Boa noite, irmãos. A graça e a paz estejam com cada um de nós. Amém? É um prazer estar aqui. E é um prazer falar sobre coisas da Bíblia, histórias de pessoas, vidas, nossas vidas. Quem gosta de falar da vida alheia? Nós vamos falar hoje da vida alheia. Sabe por quê? Porque através das nossas experiências nós enriquecemos a vida alheia. E através da experiência da vida alheia, nós somos enriquecidos a partir do momento que a gente pega isso como experiência para a gente. Dizem que a gente aprende quando a gente erra e não erra mais, mas melhor é aquele, mais sábio é aquele que aprende com a experiência do outro. E a Bíblia é cheia de experiências, cheia de histórias, cheia de vidas que aconteceu reais. O primeiro dia que eu vim aqui, eu contei a história de uma pessoa, era real, o que ela viveu. E aquela história até hoje, ela toca no meu coração, porque foi vida, a vida dela, e ela teve experiências maravilhosas com Deus. O nosso tema, Mulher de Fé. Muito bom esse tema, muito bom esse tema. Me pediram para colocar um versículo, para escolher um versículo. Melhor que esse ali não tem. Vamos ler juntos? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. O que vence o mundo sou eu? É você? É o que vence o mundo? A fé. Se eu tenho fé, a minha fé vence o mundo. Se você tem fé, a sua fé vence o mundo. Por isso que quando Jesus caminhou aqui no planeta Terra, ele falava: a tua fé te salvou. A tua fé, você tem fé, você vence o mundo. Mas antes disso ele fala, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Se a gente não é nascido de Deus, se a gente não tem uma experiência real com Jesus, primeiro passo que a gente precisa, ter uma experiência com Jesus, ser nascido de Deus, para que a gente, através da nossa fé, vençamos. Vamos nos colocar de pé? Vamos ler Hebreus 11:1. Lá diz o que é fé. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Amém, todos? Amém? Esse texto é muito conhecido. Ele fala da fé. O que é a fé? E o apóstolo Paulo, muitos dizem ser ele que escreveu Hebreus, aqui diz assim: ora, a fé, na minha versão está escrito assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela antigos alcançaram testemunho. Por quem? Pela fé. Antigos alcançaram testemunho. Uma forma muito fácil de a gente saber o que é fé. É isso aqui. Fé é ver, crer, receber. Isso é ter fé. Receber o impossível. Mas é impossível ele ser curado
mas ele foi curado. Isso é ter fé. É invisível, a gente não está vendo, mas a gente crê que vai receber. Isso é ter fé. É crer naquilo que ninguém crê, mas a gente crê e a gente alcança. Porque a gente alcança pela fé. Isso é ter fé. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque só o Senhor é Deus, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz, ela penetra no mais íntimo do nosso ser, na nossa mente, no nosso coração. Deus de amor, nesse momento com Teu Santo Espírito, esteja trabalhando na mente e no coração de cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Tenha liberdade, tenha livre acesso e que possamos aprender e entender na prática o que o Senhor quer para cada um de nós em particular, para que possamos colocar no nosso dia a dia e que o mundo veja essa diferença na vida de cada um de nós. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, podeis assentar. Você já teve um encontro real com Jesus? Você já nasceu de novo? Você é uma serva de Deus? Então você deve viver como tal. Jesus falou, esqueci uma das coisas. Nós vamos começar olhando a vida de 4 mulheres da Bíblia que tiveram fé. E de formas diferentes, pessoas diferentes, em épocas diferentes, situações diferentes que muitas das vezes nós estamos vivendo no dia de hoje. Eu gostaria de convidar uma, como é que fala? Voluntária, né? Que vem aqui para a gente fazer parte da nossa mensagem. Que não seja da nossa igreja, por favor. Vamos deixar as donas da casa participar. Alguém se habilita? Essa irmã aqui vai ser a Joquebede. Qualquer coisa pode ficar aqui na frente da sua cadeira. A cadeira é porque depois eu vou continuar falando, aí você vai poder ficar sentada. Você é quem? Você é quem? Joquebede. E quem foi Joquebede? Você sabe quem foi Joquebede? Não lembro. Ela não lembra. A história de Joquebede, ela se encontra em Êxodo 1, do 6 ao 22 e do 2, de 1 a 9. É uma história muito linda. Eu não vou ler tudo, porque eu tenho uma certa dificuldade de enxergar. E a Bíblia ela é muito linda. Se eu pudesse ler tudo, eu gostaria. Mas, né? Êxodo 1, do 6 ao 22, fala sobre o nascimento de Moisés. E no 6, diz assim... 1:6. Sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecendo grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Os filhos de Israel estavam fortes, fortes, fortes no meio do povo do Egito, na terra de Gósen, onde que eles ficaram
reservados, mas eles estavam ficando fortes. O rei Faraó, que se levantou, não conhecia a história. Temos passado por muito disso. A gente chega num lugar, vai viver as situações, mas as pessoas dali não conhecem a nossa história, aí nós sofremos. O Faraó não conhecia aquela história e viu: o meu povo egípcio está ficando fraco e o outro povo está ficando muito forte, eles vão tomar o nosso lugar. E eles se reuniram e colocaram o povo de Israel escravos do Egito. E com o tempo ele foi piorando a situação do povo do Egito. Para que não acontecesse que nascesse mais crianças no povo de Israel, sabe o que Faraó fez? Um combinado com as parteiras. Quando você souber que a irmãzinha está grávida, né? E que ela vai ganhar neném, você vai lá. Se for mulher, você deixa viver, mas se for homem, você mata. E muitas mulheres perderam filhos, quando não eram as duas parteiras que temiam a Deus. Tinham duas que temiam a Deus. E o povo continuou fortificando e continuou nascendo crianças. Joquebede ficou grávida. Joquebede falou: o meu menino vai nascer. O meu menino vai nascer. Ela, quando foi ganhar neném, ela não chamou a parteira. O Faraó chamou as duas parteiras: vem cá, vamos conversar. Mas quando, e elas falaram, quando as mulheres vão ganhar neném, elas não chamam a gente chega lá, o neném já nasceu, como é que a gente vai matar? E a gente não pode matar. Faraó mandou uma comitiva matando todas as crianças menores de 2 anos. Todos os homenzinhos menores de 2 anos. Foi uma matança generalizada, mas Joquebede quis ter a criança. Joquebede arriscou. Joquebede arriscou diante daquela situação. Quem faria o que ela fez? Ela escondeu o seu bebezinho por 3 meses, o quanto ela podia esconder que ele chorasse e ninguém ouvisse, porque depois fica grande e as pessoas ouvem. E agora o que eu vou fazer? Ela planejou colocar o bebezinho num cestinho lá no rio, onde a filha de Faraó se banhasse. E aí ela ia achar o bebê, ia ficar com dó e não ia matar. E foi o que aconteceu. E falou assim: Miriam, fica aqui, toma conta aqui do bebê. Qualquer coisa, na hora que alguém achar, você fala que tem alguém que possa tomar conta do seu bebê. E isso aconteceu. Joquebede arriscou a vida dela, arriscou a vida da família dela. Quando a gente está grávida, todo mundo sabe que você está grávida, né? Na rua, sabem? Por quê? Tem como esconder? E Joquebede também não tinha como esconder. Não tinha como esconder. E ela pegou, levou o bebezinho, continuou o seu plano. O seu plano fez com que Moisés nascesse, que ela cuidasse de Moisés e ainda ganhasse salário porque estava cuidando de Moisés. E esse Moisés foi o libertador do povo de Israel, do Egito para a terra prometida. Por quê? Joquebede arriscou. Isso é fé. Ela via além do invisível. Muitas das vezes temos medo. Joquebede tinha medo. Joquebede era mulher que nem nós. Joquebede tinha seus altos e baixos também. Seu hormônio oscilava que nem o nosso. Mas ela arriscou. Podeis assentar, Joquebede. Vamos aprender com a próxima. Próxima? Alguém se habilita a vir aqui? A próxima história se encontra em 1 Samuel 25. É a Abigail. Pode sentar lá, Joquebede. Essa aqui é a Abigail. 1 Samuel
25, o capítulo inteiro. Essa história é muito bonita, mas muito triste também. E no começo diz assim: e sucedeu. E sucedeu, e faleceu Samuel, e todo Israel se juntou, e prantearam e sepultaram na sua casa em Ramá, e Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Davi não era rei ainda, Davi andava com muitas pessoas que eram marginais, ele andava com os marginais, porque ele andava na periferia, ele andava nos desertos, ele andava nas cavernas, e os marginais quiseram se juntar a ele e ele aceitou. Ele ainda não era rei, ele era perseguido pelo rei Saul. E nesse momento aqui desse capítulo, ele se encontra com Nabal. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, e era um homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo, e era o nome desse homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro, maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Nabal era ruim, Nabal era terrível. Nabal, ele não conversava bem com as pessoas, não se dava bem com as pessoas, mas ele tinha, e achava que comprava tudo e todo mundo. Davi, porque andava pelas redondezas, ele protegia os rebanhos que pastavam por lá também. Ele conhecia os pastores de Nabal, e muitas das vezes ele tinha protegido os pastores de Nabal. Uma vez passando por lá, ele, a gente sempre protege esse povo, vamos dar uma paradinha aqui, vamos lanchar para a gente continuar a viagem. Vai lá e fala com os pastores de Nabal que nós estamos passando. Foi lá e falou. Os pastores de Nabal conversaram com Nabal, Nabal não quis dar nada. Eu não tenho nada com ele, não vai dar nada. Leva essa informação para o Davi. E essa informação chegou no Davi, e o Davi ficou furioso. Davi e os homens dele iam acabar com toda a descendência de Nabal. Davi era guerreiro, ele andava nos arredores. Mas Nabal tinha Abigail. Quem era Abigail? Abigail aqui diz que era formosa, era de bom entendimento, ela era sábia, e ela perseverava, ela tinha caráter. Pelo fato de o esposo dela ser carrasco, ser duro, ser sem educação, não está nem aí para ninguém, isso não abalou o caráter da Abigail. As nossas lutas têm abalado o nosso caráter? Que luta todo mundo tem. A partir do momento que a gente levanta de manhã, às vezes a gente nem dorme por conta de lutas. As nossas lutas têm abalado o nosso caráter ou têm preservado cada vez mais firme o nosso caráter? Às vezes vem lutas que a gente, não, eu vou meter o pé no balde. A gente mete o pé no balde, quem vai limpar o chão? A gente mesmo, sobra para a gente mesmo. Então, são coisas que a gente tem que, não, vai com calma. Eu sou uma serva de Deus, eu tenho que viver como serva de Deus. Um servo de Deus faria uma coisa dessa? O que um servo de Deus faria? Abigail preservou o seu caráter, mesmo diante daquela situação. Um dos pastores voltou para Abigail, mulher, conhecia a mulher do patrão. Abigail, aconteceu isso, Davi veio pedir aqui, e o patrão não quis dar, o Nabal não quis dar. Abigail falou assim, vamos fazer um lanche enorme, vamos colocar
no lombo do burro e vamos levar. E eu vou, vamos levar. E foram. Chegou lá, quando ela viu Davi, ela desceu e se inclinou e conversou com Davi. Não leve em consideração o que Nabal fez. Olha como ela fala. No 25. Ela vem pedir desculpas a Davi pela atitude cruel que o esposo dela tinha feito. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual o seu nome. Nabal, o seu nome, a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os mancebos que... Não vi os mancebos de meu senhor e o meu senhor enviaram. Então ela vem pedir desculpas. E Davi conversa com ela. Davi fala, eu ia fazer uma loucura. Eu ia acabar com Nabal, com toda a fazenda dele, com toda a descendência dele. E no versículo 33, vamos ver se vocês... se alguém falaria isso de vocês. 32, 33. Então Davi disse a Abigail, bendito tu, ó Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho, e bendita é tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, e que da minha mão me salvasse. Às vezes, a gente tem uma discussão em casa, uma pessoa da família vem, conta alguma coisa para a gente vai lá tentar acertar a situação. Mas a gente só sabe um lado da história. A gente tem que saber os dois lados da história. Quando a gente chega numa situação acreditando só num lado da história, a gente já está perdendo. Abigail conhecia muito bem o marido dela. Ela já chegou lá falando assim, olha, toma para mim o que ele fez, não faça mal a gente. Davi falou, não vou fazer mal, bendito é Deus que te enviou até mim, e bendito é você com o seu conselho. Será que o nosso conselho tem sido bendito para as pessoas? Será que eu falo coisas com sabedoria? Será que eu falo e ninguém entende nada? Ou eu ouço, e quando eu abro a boca é palavras de sabedoria? O tempo inteiro a gente tem que se policiar. Ela não se deixou abalar pela situação, ela continuou perseverando. O final da história, Deus destrói Nabal, porque Nabal era cruel, e Nabal vem a morrer. E logo depois, Abigail se torna uma das mulheres de Davi, porque ela não ia ficar sozinha naquela casa onde ela morava. Davi levou com ela, levou ela consigo. E todos os lugares ele a protegia. Por quê? Porque ela era uma pessoa de caráter bom, de caráter firme. Precisamos ser pessoas de caráter firme. Nada pode abalar o nosso caráter. E precisamos ser pessoas de caráter bom e não cruéis, de caráter ruim, querendo revanche. Não. Abigail, pode sentar. Próxima. Alguma voluntária? Lá atrás tem uma irmã. Agora nós vamos para o Novo Testamento, que também temos mulheres de fé. No Novo Testamento encontramos em Mateus 15, do 22 ao 28. Mateus 15, do 22 ao 28. Uma mulher que se encontrou com Jesus. A cananeia. Ela conhecia Jesus. Quem é você? Não lembro.
Quem é você? Cananeia. Essa é a mulher cananeia. Ela conhecia Jesus, ela conhecia tudo que Jesus fazia e ela chegou para conversar com Jesus. E Jesus vem conversar com ela e eu estou precisando ler esse pedaço aqui do 22 até, como é que é? Mateus 15, do 22 ao 28. É muito linda essa passagem. Eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando-se a ele, rogaram-lhe dizendo: despede, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vim para todo mundo, por enquanto. Eu vim primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou e disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Olha, ele colocou ela como se fossem os cachorrinhos da casa. Estou dando pão, eu não posso tirar da boca dos meus e dar para os cachorrinhos. O que ela vem a fazer? E ela diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. Desde aquela hora, a filha dela ficou sã. Nós vemos aí uma mulher que enfrentou muita coisa, enfrentou a situação, não podia conversar homem com mulher. Ela quebrou ali um tantão de tabu, conversando com mulher, com Jesus. Ela quebrou as barreiras que Jesus andava com os discípulos e com aquele tantão de multidão, e ela já veio gritando, chamando a atenção para cima dela: Senhor, Senhor, socorre-me. Qual é o seu pedido? Qual a sua necessidade? Deus sabe a necessidade de cada um de nós, mas Ele quer que nós peçamos. Ele quer que a gente corra atrás, que a gente enfrente as situações. Para quê? Para que Ele nos honre. Ele quer honrar cada um de nós, para que a gente saiba por que nós estamos pedindo o que estamos pedindo. Ela queria, pela filha dela, nem era por ela. O amor que ela sentia pela filha: a minha filha está endemoniada. Ela sabia do poder de Jesus, que se Jesus fizesse qualquer coisa, a filha sararia. E Jesus fez. Será que Jesus falaria hoje para você: ó mulher, grande é a sua fé? Será? Ou será que a gente desiste? Não deu nesse médico, não deu no outro médico, não vou mais. Onde você está, você sabe o que você está fazendo ali? Muitas das vezes, Deus nos tira de um posto de saúde e coloca lá no Lineu, aqui é lá no Lineu, né? Coloca lá no Lineu com propósito. Outro dia, meu menino foi lá no centro da cidade. Eu vou no centro da cidade e tal, e foi. E deu tudo errado lá. Tudo errado, estava tudo fechado, não sei o quê, e ele voltou para casa. Aí ele voltou para casa e me contou que deu tudo errado. Mas que na volta para casa ele conversou com uma colega dele antiga, e ele não é de conversar. Ele conversou com uma colega antiga e pôde bater um bom papo com ela. Aí eu falei com ele: você viu o que você foi fazer na cidade? Deus te levou, permitiu que você fosse para a cidade, para que na volta você encontrasse com ela. Talvez ela tivesse uma carga grande,
E você que não conversa, conversou com ela, aliviou a sua carga, aliviou a carga dela, você foi bênção para ela, ela foi bênção na sua vida. Muitas das vezes a gente só vê os erros, só vê os atrapalhos, só vê tudo fechado, só vê que está chovendo, só vê as coisas ruins e esquece das coisas boas. Uma vez meu menino estava saindo e o pai, porque lá é perigoso, porque é isso, porque é aquilo, tanto. Eu falei assim, vai com Deus, Deus te abençoe, tome cuidado e Deus te traga. A gente tem que abençoar, irmãos. Precisamos enfrentar, sim. Ali fora está difícil de andar, aqui dentro está difícil de andar, sair na rua está difícil de andar, abrir o portão está difícil. Está tudo difícil, as pessoas estão roubando assim na frente dos outros. Eu fico brava quando eu vejo um roubo e eu não fiz nada. Eu fico brava porque eu faço. Eu tenho mais medo da minha reação da hora, porque depois que o sangue esfria, nossa, se tivesse outros ladrões ao redor. Mas a gente tem que enfrentar. Sabe por quê? Nós somos servos de Deus. Nós somos mulheres de fé. E quando a gente age com firmeza, Deus está com a gente. Outro dia eu estive conversando com o senhor, ele falou tanto de roubo, disso, de aquilo. Eu falei assim, sabe por que as pessoas roubam as outras? Porque ela chega perto da outra, assim, a outra faz aquela cara de medo e de ai que não é comigo. Aí ele fala, então me dá a bolsa. Agora, se ela fizer aquela cara de firme e forte, ele, não sei nem o que ela tem na bolsa, não vou nem pedir. Então, depende do jeito, da nossa atitude. Aí, muitas pessoas... E tem... o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e os livra. A gente tem que crer na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir... O quê? A palavra de Deus. Então a gente tem que ouvir a palavra de Deus, a gente tem que ler a palavra de Deus, a gente tem que ir em igreja que fala da palavra de Deus, na igreja de oba-oba, na igreja de bênção, na igreja de prosperidade, não. É da palavra de Deus. A gente tem que ler, porque é ela que nos dá firmeza e que a gente tem coragem de sair, porque nós somos servas de Deus. Se Deus... vocês não imaginam o quanto Deus nos protege. O tempo inteiro Deus nos protege. Às vezes a gente vai e volta por um lugar, não aconteceu nada. O que veio atrás já acontece um montão de coisa. E a gente não percebe. O tempo inteiro a gente tem que louvar a Deus pelo dom da vida, pela saúde. Precisamos enfrentar, igual a Cananeia enfrentou. Muito obrigada, Cananeia. Pode se assentar. A última, nossa última representante aqui, por favor, a história mais linda de todos os tempos. Vocês conhecem a história mais linda de todos os tempos? O nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus foi anunciado a... Qual o seu nome? Maria. O anjo do Senhor veio e anunciou a Maria que ela ficaria grávida, que ela teria um bebê. Vocês acham que era fácil? Até 50 anos atrás, ser mãe solteira era difícil. Hoje em dia quase todo mundo, está tudo tão normal. Mas até 50 anos atrás, a criança era rejeitada porque a mãe era solteira ou porque o pai não colocou o nome na certidão de nascimento. Várias crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento e passaram por dificuldades na escola porque não tinha o nome do pai. Maria ficou sabendo, o anjo veio anunciar a ela. Maria estava com compromisso com José. Essa história se encontra em Lucas, do 26 ao 38, Lucas 1. É a visita
do anjo. O anjo aparece e fala: naqueles dias, levantando-se Maria. Espera aí. Do lado de cá. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Eu deixei a Maria por último, porque essa história me incomoda mais ainda que no Piauí. E eu fico muito triste, porque é a história mais linda de todos os tempos. Lá em Minas Gerais, não sei nas outras partes, mas lá em Minas Gerais, nessa época, todas as igrejas estão enfeitadas de Natal, porque é o nascimento do meu Salvador, é o nascimento do Salvador do mundo. E todas as igrejas que eu visitei agora no mês de dezembro, eu não vi nenhuma enfeitada, nem com um tim de Natal, nem um sininho de Natal faz assim, blim-blão, não. Nada de Natal. Somos igrejas cristãs? Cadê nossa identidade? Isso me incomoda muito. Maria, o anjo chegou para ela e falou assim: Maria, salve agraciada, o Senhor é contigo. Quem era Maria? Maria era uma moça, como muitas moças. Maria era temente a Deus, como poucas moças. Maria foi escolhida por Deus para concretizar o plano salvífico de Deus para a humanidade. Maria ia ter que passar por uma situação muito difícil, porque a barriga ia crescer. E aí? Ia ter que explicar para todo mundo. A Isabel já estava esperando neném, a Isabel era a prima da Maria. A Maria, quando ficou sabendo, ela resolveu passar uns dias com a Isabel. Então ela saiu da cidade dela e foi passar esses dias com a Isabel. Enquanto que isso aconteceu, muita coisa ela não ouviu, mas ninguém sabia ainda, porque ainda não tinha aparecido a barriga. Mas quando ela voltou, a barriga já estava grande. O que ela não deve ter passado, o que ela não deve ter respondido às pessoas. E respondeu o quê? Porque quando Maria ficou sabendo que ela ia ter um bebê, o José ficou sabendo que ela ia ter um bebê. E o José, muito esperto, igual a maioria dos homens, vou pular fora, vou embora. Não vou casar com ela. O anjo apareceu para José. O anjo falou assim: olha, o que dela tem gerado é do Espírito Santo, você vai ficar com ela. Você vai casar com ela. E vocês vão ter esse bebezinho. Depois que o bebê nascer, aí você pode coabitar com ela, mas até então, não. Até então, ela tem um bebê gerado pelo Espírito Santo. Você vai ajudar ela a carregar essa situação. Para a mulher é muito difícil. Mesmo porque, naquela época, e o que aconteceu quando João Batista nasceu, quem dava nome para os bebês não era a família, era a vizinhança, todo mundo quer participar. E quando João Batista nasceu, todo mundo queria participar. Não, ele vai chamar isso, vai chamar aquilo, vai chamar... Lá em casa era do mesmo jeito. Aí o que aconteceu? Ela falou, é João. Mas o pai, que era o Zacarias, não podia falar, porque ele tinha ficado mudo. E agora? E todo mundo falava, não pode ser João, porque não existe João na sua família. Não, vai ser algum El. Vai ser João. Até que Zacarias pegou uma tabuinha e escreveu, João, vai ser o nome dele. A partir desse momento, ele voltou a falar. E assim se deu o nome para o João Batista.
Maria estava carregando uma dificuldade. Ela aceitou com bom grado o que Deus tinha proposto para ela. Muitas das vezes a gente fala da vontade de Deus e tal, e coisa. Muitas das vezes Deus tem proposto uma vontade para a gente. Mas a gente prefere mais questionar do que aceitar. Perguntas mil a gente faz até que a gente concorda, mas não aceita. Aceita, mas não concorda. A gente sempre faz isso. E isso não é bom para nós que somos mulheres de fé. Maria aceitou. E ela falou assim, como se dará isso? A única pergunta que ela fez, como se dará isso? E aí ele explicou, o que vai ser gerado de ti é do Espírito Santo. E você vai ter um bebezinho, e aí deu todas as instruções. E Maria, aqui diz, quer ver? Vou até ler aqui. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Ele tinha dado o nome, Deus tinha dado o nome para Jesus, né? E este será grande e chamado Filho do Altíssimo. E ali ele deu todas as instruções. E disse Maria o anjo, como se dará isso? O anjo lhe explica. E Maria diz, cadê? Diz então Maria, no 38, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Ela aceitou aquela missão, sabedora que ela ia passar pelas reprimendas, pelos sorrisinhos da comunidade, as perguntas das pessoas, ela aceitou aquela situação. E logo depois, quando Jesus nasce, Jesus pega e vai lá para o templo, a Bíblia ainda fala, e Maria guardava todas as coisas em seu coração. Temos sido como Maria, temos aceitado a vontade de Deus para a nossa vida? Temos sido mulheres de fé que aceitam o que Deus tem preparado para nós? Porque quando é assim, nós somos bem-aventuradas, nós somos felizes. Quando Maria foi visitar Isabel, a primeira coisa que Isabel falou, bem-aventurada és tu, você é feliz. Por quê? Porque é coisa de Deus. A gente que tem... Mulher não, homem nunca vai entender isso. Mas mulher sabe que a gente sente o bebê na barriga. E isso é Bíblia. Quando a Maria chegou na casa da Isabel, que foi saudar o bebezinho, o João Batista da barriga da Isabel, pulou e a Isabel sentiu. Porque a mãe do Salvador do mundo estava chegando. E é isso que a Isabel falou. A mãe do Salvador do mundo, a bem-aventurada. Nós somos bem-aventuradas a partir do momento que nós vivemos uma vida de fé. E a Bíblia fala de fé em fé. Sabe o que é de fé em fé? Às vezes a gente não percebe os versículos que a gente lê, de fé em fé, que eu passei por essa fé, não venci esse, daqui a pouco vem mais uma. Em fé de novo. E em fé de novo. Sempre assim, fé em fé, de fé em fé. Pode assentar, Maria. Nós temos aqui 4 representantes. Tem a Joquebede, que arriscou. Abigail, que perseverou. A cananeia que enfrentou, essa é mais difícil, né? E a Maria que aceitou. Kleber Lucas, ele escreve uma música que é Andar com Deus, e ele fala, porque andar com Deus é viver de fé em fé,
é ver o céu abrir e o impossível acontecer. Pensa na sua vida. Algum impossível já aconteceu na sua vida? Agora deixa eu falar uma coisa com vocês. Muitos impossíveis já aconteceram na vida de vocês. Muitos impossíveis. Mas muitas das vezes a gente vê as coisas do jeito que eu estou lendo aqui na Bíblia. A gente não enxerga direito as coisas boas para a gente. A gente enxerga a coisa boa do vizinho. A grama do vizinho é mais verde, a minha não é. Cuido da minha, que aí ela fica verde. Então a gente tem a mania de menosprezar as nossas coisas. E as coisas dos outros a gente coloca por cima. E a gente tem que reverter essa situação. Porque nós somos servos de Deus. Nós somos pessoas de fé. E Deus quer que a gente se enxergue assim. Outro dia eu estive escutando uma pregação, achei super interessante. O pastor falando assim que Deus, o tempo de vida da gente, Deus o tempo inteiro, Ele tenta mostrar para a gente e colocar a gente sempre no caminho. Mas muitas das vezes a gente não quer ver isso, a gente só quer viver, e só quer viver. Mas Deus o tempo inteiro está colocando a gente no caminho, está podando a gente, está lapidando a gente para a gente ter vida boa. Não aqui, vida boa é lá em cima. A nossa vida, estamos aqui por uma vida eterna. Porque o dia que nós aceitamos Jesus, o João 3,16 diz que temos a vida eterna, nós só começamos. O melhor é lá em cima. O melhor não é isso aqui, não. O melhor não é ficar com medo de ladrão, não. O melhor não é ganhar salário pequeno, não. O melhor é lá em cima. O melhor não é ficar rico aqui, não. O melhor é depois daqui. Aqui é só um preparo. Se eu estou na igreja, eu estou louvando a Deus, é para preparar para quando chegar lá em cima eu vou louvar muito melhor. Se eu estou aqui orando, buscando a Deus, lá em cima vai ser face a face. Se eu estou aqui vivendo para agradar a Deus, lá vai ser muito melhor. Temos que ter nossos olhos de fé no nosso futuro, lá em cima. Isso aqui é só um preparo. Somos pessoas de fé. Tiago diz assim: se você tem falta de fé, peça a Deus que Ele dá. Liberalmente, Ele dá, Ele dá, Ele dá. E não lance em rosto, mas Ele dá. Se você lê a Bíblia, mas eu não entendi nada do que eu li. Tem um versículo muito lindo que fala assim, desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Desvenda que eu quero ver. E Deus brota a palavra dele no nosso coração. E ele nos faz ver através dos versículos, cada letrinha ali, o que é que está explicando. Muitas das vezes a gente vê alguém falando um versículo, mas a pessoa faz tanta confusão com um versículo simples, porque ela não tem os olhos da fé. Ela não tem intimidade com Deus, ela não tem comunhão nem com Deus e muito menos com os irmãos. E a Bíblia fala que nós precisamos ter comunhão com os irmãos. Essa coisa que nós estamos aqui está lindo, para Deus está muito mais. Precisamos ser assim sempre, uns pelos outros, porque nós somos uns pelos outros. O primeiro versículo que falou ali, eu pensei até que no louvor de cumprimentar ia cantar ele, o Salmo 133, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E continuando esse capítulo, ele fala que é aqui, na comunhão com os irmãos, que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Quem quer bênção? Quem quer vida? É na comunhão com os irmãos. Se você ficar em casa remoendo depressão, você vai ter bênção? Você vai ter doença? Você vai ter vida? Você vai ter morte. É na comunhão com os irmãos que nós temos a bênção e a vida para sempre. E muitas das vezes a gente vai na igreja para tentar se tratar. Porque eu vou lá, porque eu estou doente, aí eu converso, eu esqueço.
Não, irmãos. A gente pensa, eu vou lá e eu peço oração por mim. Não, irmãos. A gente vai lá para orar pelo outro. A gente vai tratar do outro, porque quando a gente trata do outro, Deus trata da gente. É assim que funciona. Quando a gente está muito olhando só a gente, nossa, ninguém olhou para mim, eu acho que eu estou invisível. Não. Enquanto eu estou olhando para mim, Deus não olha. Deus deixa eu olhando para mim. Quando eu olho para os outros, Deus trata a minha causa. E outro dia eu estive conversando com uma irmã, eu fui pedir para ela perdão por uma situação que eu mesma causei, uma situação desagradável, depois fui lá e pedi perdão. Aí a gente estava conversando, eu falei, ô irmã, sabe o que acontece? Eu não estou vendo meu rosto. Vocês estão vendo meu rosto? Vocês estão vendo? Eu não estou vendo meu rosto, eu não sei se está manchado, se está lindo, se está feio, não sei como está o meu cabelo. Eu estou vendo de vocês. Por isso, eu tenho que me preocupar com vocês. E vocês comigo. Com meus meninos, eu sempre fiz isso. Eu sou responsável por vocês dois, porque meu esposo sempre viajava e falava com eles. Você é responsável por ele e por mim. Você é responsável por ele e por mim. Somos responsáveis. Não podemos deixar pessoas sozinhas. Pessoas sozinhas, elas caem. Pessoas sozinhas, elas sofrem mais. Pessoas sozinhas entram em depressão. Pessoas sozinhas tentam suicídio. Nós estamos aqui para ser bênção para pessoas, não ser bênção para coisas, não para ganhar coisas, mas para ser bênção. Muitas das vezes eu não tenho o que dar para pessoas, mas só de chegar lá e dar um sorriso e vir aqui te ouvir, a pessoa já fica aliviada, já é uma bênção. Vocês já pensaram nisso? Visitar pessoas só por visitar? Ah, o que você veio fazer? Não vim fazer nada, estou fazendo nada lá em casa, vim fazer nada com você. Ser bênção. Mulheres de fé. Precisamos ser mulheres de fé sempre. De fé em fé. Romanos 1,17. É interessante que o 1,17 fala de fé em fé e depois fala que o justo viverá da fé. E no 10,17 fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar. Espero que não esqueçam dessas mulheres, dessas lições que essas mulheres nos ensinam. Espero que vocês leiam Bíblia com a intenção de retirar delas as lições que Deus quer para você naquela situação, naquele dia, naquele momento, porque às vezes a mesma história tem várias lições para várias situações diferentes. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, pela fé que temos em Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu Santo Espírito que abre a nossa mente e o nosso coração. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que ela é rica. Muito obrigada pela Tua palavra, que ela é completa e ela vai se juntando e ela vai nos dando força e vigor no nosso dia a dia, no conversar com as pessoas, no nosso viver diário, nas nossas atitudes. Muito obrigada. Esteja abençoando essa igreja aqui, plantada nessa localidade, Senhor. Abençoe cada pessoa que faz parte dessa igreja. Estenda as Tuas bênçãos sobre cada família, Senhor. Que sejam famílias que espelham o Teu amor e que o mundo possa ver Cristo nessas pessoas. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar. Muito obrigada pela palavra.